No final, 2020 agora, o contexto que mudou um pouco, ah, a partir de dezembro de 2020 ou 2021, eu preciso ver a data. Com os meus colegas, estávamos hesitando. O gestor de tarefas é funcionar com planos pagos agora. E construíram uma centralidade, e a centralidade agora tem que ser paga. Então, em relação ao número de projetos, não projetos, acho que é de tarefas, a divisão num projeto de tarefas que você vai usar, você vai ter vários planos. Isso é só para organizações importantes ou privadas, coisas assim. Uma comunidade OpenStreetMap não precisa pagar. Né? São organizações, vamos dizer, que têm dinheiro que vão pagar. Acho que tem até um limite de financiar para cada organização, mesmo uma organização pequena, privada, poderia usar sem pagar. Mas se tornou assim, não sei se vai mudar esse plano. Então, custa para o UN Maps, por exemplo, alguns milhares de dólares para usar o gestor de tarefas anualmente. Hoje tem quase 15 mil projetos, né, no gestor de tarefas. Foi uma tradução ruim do DeepL. E teve uma diminuição das atividades comunitárias durante, um pouco após do surto da Covid. Acho que está recuperando agora, mas realmente tive todos os lugares estou em relação com muitas comunidades. Teve realmente uma diminuição. Não foi, por exemplo, cada uma podia trabalhar a partir da casa, mas não. Foi realmente um tempo de diminuição da atividade mundial da OSCE. Agora, acho que começou já um pouco antes, mas cada vez as comunidades locais que estão suficientemente desenvolvidas, elas vão liderar as ativações quando tem uma crise humanitária. Recentemente foi o caso na Turquia. Né? Na Síria, não. Acho que na Síria está realmente com muitos problemas e não tem uma comunidade ali. Mas a comunidade da Turquia realmente foi ela que organizou toda a ativação e a comunidade globais só apoio, ok? A ODS recebeu fundos importantes, né, foi uma questão de 1 milhão ou alguns milhões de dólares americanos do projeto Audacious, para desenvolver uma comunidade, mapear muitos objetos. Com isso, eles começaram a criar mapping hubs, centros de mapeamento aberto, vamos dizer, em português, em algumas regiões. Uma super larga na Ásia e Pacífico. Tem uma no leste e no sul da África, mas que, na verdade, se você abre aqui, ela só trabalha especialmente com... Cadê o mapa que eles têm? Acho que não o link. Aqui. Mas, supostamente, né, a área desse hub e tudo isso, mas se eles trabalham até agora somente com esses 6 países, que são países onde a Audi trabalha há muito tempo.
E mesma coisa na oeste da África, mas aqui aparentemente trabalham com todos os países. Cada um é realmente tentando de descentralizar, então cada hub tem uma política própria, ok? E tem um na Latina, mas não sei se tem uma coisa com o Brasil, que mais tudo em não, tem também castelhano e em português. Mas é mais recente. Tem Canoa de Tolda, que é um projeto lá aqui no Brasil. Mas foram criados nessa ordem. Esse hub é o último que foi criado. Bom, para concluir, duas coisas. Não falei dos dados que são usados geralmente na faixa humanitária, mas dependem do projeto, mas há estradas para logística. Os edifícios são muito usados, né? Assim que os Mapatons, 90% são mapear edifícios. E porque, já falei um pouco, né, com relação ao software INASEF, é um meio de ter uma estimação da população, porque nesses países, infelizmente, não tem muitas informações sobre o número de população, a um nível nacional, regional ou local. Então, um meio de ter uma aproximação, pelo menos. Tem contexto onde não teve ativações. Eu falei da Síria. A Síria não teve nenhum mapeamento em relação à crise, por exemplo. Porque providenciar dados nesse contexto, com um governo central que estava, mas ainda está fazendo a guerra com uma parte da população, era uma coisa que não se podia fazer. E me lembro que numa conferência eu encontrei um doutor da Síria que fazia parte acho que dessa organização que se chama o Capacete Brancos, coisa assim, que tinham clínicas mobis e vários meios para tentar apoiar a população atingida. Disseram que, não, por favor, não mape nada, porque se mapa um estabelecimento, ele vai ser até como se diz, bombardeado pelos aviões russos ou da Síria. Então tem situações de conflito onde é melhor, na verdade, não providenciar os dados. Mesmo que, na verdade, a situação você pode ver no Google Maps diretamente, mas, bom, providenciar dados vetoriais facilita, na verdade, uma análise geomática, processamento. Okay? E também, em tudo isso, não tinha muitas coisas em relação à faixa humanitária de desenvolvimento com os países lusófonos. Okay? Teve iniciativa para da OT, por exemplo, até 2018 e 2019, era mais países anglofonos. Eu falei da iniciativa onde eu estou parte com países francófonos. Eu acho que a OT teve um projeto em Moçambique há alguns anos, se alguém pode
pode, se alguém aqui de Moçambique que pode confirmar ou não. E não achei facilmente no site deles, é um pouco complicado para achar projetos antigos, mas eu acho que tinha isso. Mas realmente, como os projetos da Open Cities, coisas assim, geralmente no Guiné-Bissau, Angola, Moçambique não fazem parte desses projetos, infelizmente. Okay? Eu vi no gestor de tarefas que, por exemplo, né, eu falei das organizações. Não, é task. Eu achei, eu acho, não posso colocar aqui, preciso iniciar a sessão, explorar projetos, mais filtros. Nas organizações, eu achei o Canoa de Toda, esses são poucos projetos, né? São no Brasil, geralmente nas baseias do Rio São Francisco. Tem o SM Brasil, ok? Aqui são os projetos ativos, né? E o Umbral SM, que é a união dos mapeadores brasileiros, Umbral SM, que tem mais, eu acho, projetos ativos com M. Como se chama? Umbral SM. Ok. União foi escrito assim, ok? Mas não tem o SM Angola, não tem o SM Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, está faltando, ok? Então, não sei, né, se tem vontade de criar, utilizar o gestor de tarefas para desenvolver projetos lá nesses países, mas eu acho, é só contatar as pessoas da OT para eles criar uma organização e dar acesso para criar isso. Okay? Ok. Então, eu vou olhar se, no caso, tiver uma pergunta. Gestor de tarefas criado em 2011, acho que realmente foi saindo do terremoto do Haiti, que a decisão foi tomada, não demorou muito tempo para sair. Eu me lembro que o primeiro projeto trabalhamos era muito grande, uma área da Indonésia, então eu diria mais final de 2010, mas acho que uma data que se pode achar. Eu espero que o idioma está bom para todo mundo, ok? Tá bom. Você tá que passou no e-mail do SM, então vou colocar o slide na pasta compartilhada lá no Drive. A lista de material do curso. Sim, eu mostrei só a lista do material, eu não mostrei muito slide, realmente era mais e não tem realmente muitos documentos sobre isso. Então, os passos para criar uma tarefa no Watch, né, já falei, não tem que ter faz parte de uma organização que existe no software. Então, se a organização não existe,
precisa pedir o contato da Audi para criar ela. Não sei se precisa que ela exista oficialmente ou não. Pode ser. O que é necessário para fazer parte de uma comunidade da OSM? Então, já falei um pouco disso. Fazer parte de uma comunidade não precisa de nada. Você faz parte já da comunidade global, você já faz parte da comunidade do seu país, se você está mapeando no seu país. Para fazer parte de uma organização, por exemplo, de uma associação oficial no seu país, ela tem regras internas, ok? Mas comunidade que tem por exemplo, uma organização que está na lista, pode ser que seja não sei as regras da OTS agora para isso, se essa organização é uma organização que existe oficialmente, como uma associação, uma empresa, etc., para existir, ok? No passado, geralmente, quando era só individual, a regra era mais ver já a experiência da pessoa. Tinha a pessoa, após a primeira aula de OSM, eu quero criar tarefas, projetos no gestor de tarefas. Seria bom já aprender a mapear antes de fazer isso. Mas essas regras não sei agora. Mas né, eu dei as dicas, vocês vão entrar em contatos para a Audi se vocês querem ter acesso para a criação de projetos. Ok?